Hoje nós vamos falar sobre planejamento estratégico. O que é? Muitas vezes fica no ar nas empresas, fica algo assim, vou pegar. Muitas vezes quem nunca participou ou quem participou e de fato não entendeu muito o que estava fazendo lá. Então eu espero poder contribuir e explicar os passos do planejamento estratégico e a importância. Então, começando, o planejamento estratégico é algo que todas as empresas deveriam fazer, deveriam iniciar já com uma estratégia definida. Estratégia nada mais é que a forma como tu vai estar no mercado, como tu vai te relacionar com teus clientes, teus fornecedores, teus parceiros, e isso sistematicamente tu tem que rever, porque o mercado muda, as questões internas e externas têm que ser reavaliadas constantemente. Então, o planejamento estratégico ele é um processo sistemático que tem que ser feito de tempos em tempos, de ano em ano, dependendo da empresa, a cada trimestre, semestre ou uma revisão da estratégia anual. Então, algumas empresas definem uma estratégia para 5 anos e revisam anualmente. Então, vai de negócio para negócio. Não existe estratégia igual para cada empresa e para cada tipo de segmento. Então, o varejo tem suas particularidades, indústria outras, o Brasil tem suas particularidades, os Estados Unidos outro, empresas que têm relação com o mercado internacional uma realidade e assim vai. Então, resumidamente, é isso o planejamento estratégico. É feito pela alta direção, pelo alto escalão da empresa. É bom que envolva um segundo escalão, gerentes, dependendo também do porte da empresa, mas é muito importante que o topo da empresa consiga ouvir o que está vindo de baixo, porque tem muitas coisas importantes. Eu gosto de envolver todo mundo, na organização, que as pessoas saibam o que está acontecendo, dê a sua opinião e depois saibam o que foi definido no planejamento estratégico. Então, assim, tem várias fases para montar o planejamento estratégico. Então, o primeiro ponto tem que ter um convencimento da alta direção de fazer esse processo e da importância disso. E aí vão ter que ter um momento, vários momentos, várias reuniões que acontecem, você não faz isso em uma reunião, e uma pessoa não faz planejamento estratégico sozinha, isso não existe, tá? Não existe. Então, se tu tem sócios, tu tem que reunir teus sócios, teus gerentes. Então, tá aqui o planejamento estratégico que eu fiz. Não, isso não existe, porque imagina, é um planejamento de uma pessoa, então, de uma empresa, enfim, e a gente tem que ouvir todas as partes e construir junto esse trabalho, Estou com uma colinha aqui da nossa metodologia de planejamento estratégico que a gente aplica nas empresas, então eu vou estar dando uma olhada aqui por lá. Então, assim, primeiro ponto que eu gosto muito é de fazer reuniões individuais com alta direção, entender bem o motivo, como é que está a situação da empresa. Então, primeiro tem que ter uma contextualização do negócio. Acho muito importante, isso é um dos primeiros pontos, Segundo, se a empresa já fez planejamento estratégico no passado, então se ela quer revisar ele, ou quer fazer algo totalmente novo, diferente, então se já tem, importante que já é uma base para a gente analisar, até para ver o comportamento, se ela cumpriu, não cumpriu, o que mudou de lá para cá. E aí, basicamente sempre tem alguns elementos-chave do planejamento estratégico. Missão, a visão, os valores, tem também os direcionadores estratégicos, mas basicamente é isso. Então, no topo a gente tem sempre a visão, que é onde a gente quer chegar com a empresa. Então tem vários tipos de visão, tem uma visão mais assim pragmática, com data, com meta junto, tem visão que é mais assim, filosófica, com mais um posicionamento, uma mensagem que quer se passar para o mercado, para acionistas. A missão daí já é algo que realmente eu gosto, daí particularmente, de colocar o jeito, como a gente vai chegar lá, e isso é uma mensagem forte, principalmente internamente. E os valores também, então os valores internamente e externamente. Então os valores quais são as atitudes e formas de relacionamento que nós vamos ter com clientes, fornecedores, funcionários.
é o nosso jeito de ser, os valores, né? Então, as atitudes do dia a dia são pautadas nos valores, as decisões também são pautadas nos valores. Como a gente vai trabalhar, é a nossa missão. E nós cumprindo essa nossa missão todo dia, com valores, né? A gente vai chegar na nossa visão. Então, é essa a escadinha que a gente vai fazer. Então, a gente revisa isso. Tem vários elementos também, várias ferramentas. Uma delas que eu gosto muito é as 5 forças de Porter. Então, Michael Porter, vai estar aí para vocês. É um dos autores aí, que é uma das referências aí nessa área de diagnóstico para montar a estratégia. Então, pegar uma colinha aqui, então, dos autores aqui que eu separei. Então, o Porter tem essas 5 forças que ele diz que molda a estratégia. Né? Então, a força de negociação com o cliente, força de negociação com os fornecedores, a questão dos produtos, né, dos novos concorrentes, isso tudo entra nessas forças do Porter, né? Então o Porter ele trabalha com essa visão e é bacana para a gente fazer o diagnóstico. Porque o que acontece? Para fazer o planejamento estratégico, a primeira coisa é um brainstorm. Tem que botar o pessoal para discutir e a regra básica do brainstorm qual é? Eu não posso criticar, eu tenho que ouvir, discutir, né, anotar. Então, são reuniões que tu tem que usar a folha, botar na parede, post-it, inventar tudo quadro. Então, tem que ser fora da empresa. Então, de um turno, pelo menos. Não. Então, assim, às vezes, eu participei de alguns planejamentos, o pessoal ficava, vamos lá. Eu, não, gente, tem que pegar um dia inteiro, cuidar para não ficar no celular, então tem que interromper, né? Então, agora é a hora do time aí, olha o celular, responde alguma coisa, volta. Então, assim, é um momento que o pessoal está discutindo, enfim. Então, tem que fazer esse diagnóstico, esse brainstorm, que isso que vai trazer os elementos para a gente ver como é que estão os nossos concorrentes, como é que a gente está no mercado, quais são as nossas vantagens competitivas frente a isso, enfim. Então, eu gosto de montar um mapa do negócio. E esse mapa do negócio a gente consegue analisar quem são os concorrentes, quais são os nossos principais produtos, nossos serviços, em que mercado que a gente está inserindo, né, quem são os nossos controladores. Então, tem que criar um mapa do negócio. Em cima disso, a gente vai ter essa visão do negócio, nós vamos aplicar uma matriz SWOT, né, que traduzindo aí as siglas em inglês do SWOT é a FOFA. Né? Então temos as forças, a gente tem as oportunidades, a gente tem as fraquezas e a gente tem as ameaças. Quando a gente fala de análise interna, é forças e fraquezas. Então tudo que a gente consegue mudar. E quando a gente fala de ameaça, ambiente externo, é ameaças e oportunidades. E aí a gente tem que fazer essa matriz fofa. Tem muito material na internet, você pode pesquisar aí, tem muito material para montar, forma de fazer, enfim, pode cruzar ela depois para tu criar ações de crescimento, sobrevivência. Mas é muito importante, essa realmente é uma ferramenta fundamental no planejamento estratégico. A matriz fofa realmente... Então tu tem um mapa, tu fez um brainstorm, aplicou as forças de Porter, né? Tem perguntas também que te dão insight para fazer esse brainstorm. É muito legal quando tu fizer o planejamento estratégico, tu criar perguntas. Então se tu for montar, não pega simplesmente, vamos fazer aqui as 5 forças de Porter. Não, baseado no que tu leu, na literatura, tu faz as perguntas para dar os insights para as pessoas. Depois, na matriz fofa, vai sair já os insights, com certeza, né? E em cima disso a gente já vai construir uma visão do negócio. Alguns outros autores aqui que é importante. O Mitzenberg, que ele tem uma visão sobre a estratégia bem interessante, de criatividade, enfim. O Peter Drucker, eu sou muito fã do Peter Drucker, e ele coloca o cliente sempre no centro da estratégia, isso é muito interessante. Ele tem até um livro que eu tenho um resumo, que uma hora eu vou compartilhar com vocês, que são as 5 perguntas fundamentais que toda empresa deveria fazer. Bem legal o livro, pequenininho, curtinho. Tem o Prahalad, né, que ele fala em termos de revolução de estratégia, uma visão diferente, bem bacana. O Porter, né, que o Porter fala muito em diferenciação. Então é muito interessante, uma visão também aí voltada para o marketing, da empresa realmente ver os valores estratégicos. Né? E para fechar, Kaplan e Norton, né? São 2 autores aí que criaram o Balance Scorecard, que na verdade assim, se
faz só estratégia por fazer, foi o que aconteceu na década de 90, ficava solto, as empresas não conseguiam, né? E eles conseguiram, com a metodologia, né, do Balance Scorecard, pegar essa estratégia e dar um sentido para ela. E para mim, assim, o BSC não tem nada melhor assim para tu realmente organizar, tu discutiu no planejamento estratégico em 4 perspectivas, né? 4 perspectivas bem claras, que são perspectivas de aprendizado e crescimento, que são ações voltadas para as pessoas. Então, os objetivos estratégicos que tu vai fazer para as pessoas estarem mais motivadas, para as pessoas estarem mais treinadas, para a tua empresa, né? Porque sem pessoas tu não faz nada. Então, tu tem que ter pessoas bem treinadas, motivadas, preparadas para fazer bem os processos, que é a segunda perspectiva. Então, para cada perspectiva, tu tem os objetivos estratégicos. E para cada objetivo estratégico, tu vai ter projetos e processos que tu vai mudar e que tu vai colocar num plano de ação para atender eles. Aí, depois de processos, a gente tem clientes, mercado, né? Que a gente vai atender novos clientes, abrir novos segmentos, enfim, e financeiro. Então, até faço menção aí no meu saudoso professor Oscar Kronmaier, no MBA de Gestão Empresarial que eu fiz, brilhantemente explicou, né? Até ele fazer os passos, né? A gente investe em pessoas para fazer bem, executar bem os processos. Esses processos vão atender bem os clientes vão nos dar retorno financeiro. Esse retorno financeiro a gente reinveste em pessoas, processos, clientes, retorno financeiro. Então, é realmente um processo de melhoria contínua. A gente aplicar o Balance Scorecard é uma melhoria contínua, a empresa evolui. Então, vamos lá, pessoal. A gente fez, então, reuniões iniciais de identificar o momento da empresa. A gente fez brainstorming, aplicou alguma metodologia com perguntas para sair mais informações do negócio. Nós vamos entender o momento, avaliar com concorrentes, vantagens competitivas. A gente aplicou a matriz SWOT, a gente criou um mapa do negócio para ter uma visão do negócio e agora a gente vai organizar, depois de todas essas discussões aí, a gente vai revisar a missão, a visão e os valores. Então, faz sentido aquela missão, aquela visão, aqueles valores que nós tínhamos ou a gente tem que mudar? A gente revisa missão, visão e valores. A missão, as visões e os valores podem ser revisados a todo momento durante o trabalho, tá? Então, assim, pode ser revisado 2 ou 3 vezes, assim. Eu gosto sempre de ver no início, no meio e no fim. E a partir disso, eu sugiro criar uma matriz de risco. Então, já que a gente já viu os concorrentes, viu o mercado, fez análise interna, externa, enfim, vamos criar uma matriz de risco, né, que é importante. E montar o Balance Scorecard. Então, a gente vai ser perspectiva de pessoas e aprendizado. O que a gente viu de aprendizado e crescimento, né? Que tipo de discussões que a gente tem? Quais são os nossos objetivos? A gente falou disso, a gente falou daquilo, acho que precisa fazer um treinamento para o pessoal do chão de fábrica. Bom, treinamento do pessoal do chão de fábrica. Né? Então, o objetivo é reduzir acidentes, melhorar o ambiente, e aí entra, né, o treinamento. Então, tu cria objetivos, nesses objetivos tem as ações e projetos. Então, tu constrói o Balance Scorecard, o BSC, também tem muito material, tu pode pesquisar. E a partir disso, do BSC, tem teus objetivos estratégicos, tu linka eles, tu consegue fazer uma conexão entre eles, e aí tu cria um plano de ação. Tu pode usar daí uma estrutura de gerenciamento de projetos, se tiver na tua empresa, um escritório de projeto, um PMO, ou tu pode criar uma planilha. Enfim, o que é importante? Tu tem que ter uma forma de controlar essas ações. Se elas estão sendo feitas, como é que estão. E aí tem que ser uma sistemática de revisão do planejamento estratégico das ações. Tem que ser uma prestação de contas. Então, basicamente, como é que a gente faz esse controle? Uma planilha simples, um 5W, 2H, 3H, tem vários, um 5W, 2H. Então, o que é? Quem vai fazer, quem é o responsável, quando, como que vai fazer, como é que vai ser medido, quanto que vai custar, né? Aonde que vai ser, enfim, tu faz uma planilha simples de controle e aí, de novo, volta para a questão da liderança, da disciplina estratégica dos gestores, de também ter uma consciência da importância daquilo. Claro, a gente sempre diz o seguinte, né? O líder máximo tem que puxar a empresa, então essas reuniões têm que acontecer, ele que tem que cobrar, ele tem que ser a pessoa mais interessada, que tem que conversar com as pessoas, ver realmente, então não pode ser nada pro forma. A gente só consegue resultado com consciência, trabalho, organização, disciplina, gestão,
Então a gente tem que trabalhar nessa linha. E o exemplo arrasta. Então o exemplo do líder faz com que toda a empresa consiga se movimentar no ritmo que ele coloca. Então assim, se for mais lento, as pessoas vão ficar mais lentas, se for mais rápido, as pessoas vão ficar mais rápido. Mas claro, cabe sempre, né, a questão do exemplo, de mostrar que está interessado, da importância de tomar decisões, de ver que não seguir em coisas que estão erradas. Então, viu que a coisa começou a não dar certo, chama, tenta ver os números, analisa, porque a gente tem que ver o seguinte, os funcionários muitas vezes recebem os desafios, muitos querem se manter no emprego, querem mostrar, mas às vezes não dá, né? Às vezes não dá, o resultado não deu. Então o líder tem que enxergar, tentar trazer, ver realmente os elementos, mudar algumas funções, algumas peças, processos, enfim, e tudo, claro, baseado no planejamento estratégico. Mas a gente fez o planejamento estratégico, começou a rodar e aí viu que algumas coisas têm que ser alteradas. Normal, esse é um processo natural, né? Então assim, a gente não, como eu digo, não é eu que digo, um autor disse, e agora não lembro exatamente qual autor disse, a prática é o cemitério da estratégia. Então o que acontece? Só na prática é para a gente saber se vai dar certo ou não o que a gente definiu, discutiu, né? Então é muito importante nesse processo ter a cabeça aberta, né? Tem que ter muito respeito entre os pares, muita conversa franca, então não pode ser aquela questão, ok, beleza, ok, e a coisa não anda. Realmente, olha, não está dando resultado, o que está acontecendo, está precisando de ajuda, como é que a gente pode fazer para que isso aconteça, e assim a gente vai rodando. Então tem que ter essa franqueza aí desse processo. Muitas vezes também muitas pessoas ficam acumuladas, muitas atividades acabam não dando resultado. Então assim, o que a empresa precisa no momento? A empresa precisa ficar em vendas. Então tá, pessoal, é o seguinte, vamos virar todo mundo para vendas. O que todo mundo pode fazer para melhorar as vendas? Precisamos enxugar, reorganizar, precisamos lançar um novo produto e assim vai, né? É muito importante ter essa consciência empresarial. Pessoal, mudei um pouco, esse nosso vídeo 3, falei sobre planejamento estratégico, que é a base para qualquer grande projeto. Então, a gente vem falando sobre RP, que é o nosso carro-chefe, mas planejamento estratégico também é uma das soluções aí que a gente oferta, não só comigo, como outros consultores que trabalham comigo no Grupo Mentor. E eu queria deixar claro o seguinte, se você é um líder na sua organização, você é um gestor, você pode fazer. Você tem total condições de fazer, mas você vai ter que atuar como consultor nesse projeto. Então, ou seja, você tem que ser, de certa forma, um facilitador. Por que um consultor conduz o planejamento estratégico? Poderiam ser feito pelas pessoas da empresa? Sim, com certeza, sem problema nenhum, mas ele serve como um facilitador. Então, teve empresas, por exemplo, que era para a gente fazer um planejamento estratégico em 2 meses, a gente levou 4 meses, porque a gente foi necessário mais discussão. Tem empresas que em 2 meses a gente conseguiu fazer, e assim vai indo. Então o consultor ele sente e tem que entregar um produto de qualidade, né? E às vezes, se a gente faz internamente, o que acontece? Vamos fazer por fazer, porque tem que realmente fazer o planejamento estratégico. Não, pessoal, o planejamento estratégico é uma ferramenta de gestão empresarial importantíssima, que tem que ser levada a sério e tem que ser bem feita. Porque no momento que ela é bem feita, todo mundo valoriza, todo mundo faz sentido para as pessoas. Então a ação que eu vou cobrar no dia a dia lá, o projeto que eu vou cobrar no dia a dia, ele faz sentido, porque foi discutido, todo mundo entende. Ninguém vai dizer, não, você me pediram para fazer, eu vou fazer. Não, eles falaram na reunião, realmente nós temos esse problema, na discussão lá saiu isso aí, então é importante que a gente faça para a gente chegar onde a gente quer, que é ser a indústria, a escola, a loja, enfim, reconhecida por isso, por aquilo, por outro, que está na nossa visão, né? E para que a gente chegue nessa visão, a gente vai trabalhar conforme a nossa missão. E para que a gente cumpra essa missão, a gente vai ter valores que são importantíssimos, valores que são valores éticos, morais, mas também valores de resultado. Não é só valor de transparência, coleguismo, amizade. Não. Tem que ter valores também que apontem para a nossa visão, né? Muitos são valores de resultado, né? Pessoal, é isso, tá? Espero que tenha dado uma base boa para vocês. Já vi que eu não consigo fazer vídeos menos de
de 10 minutos, esse extrapolou totalmente, né? Mas olha, eu vou dizer que gostei do resultado. Acho que é um resumão aí do processo de planejamento estratégico, que tenho certeza que muitos aí precisam e ajudam. E com certeza, até eu comecei a falar lá, esqueci de terminar. Muito do que é discutido no planejamento estratégico tem a ver, geralmente sai melhoria na área de TI, reorganização na área de TI, tornar a TI estratégica, implantar um RP, melhorar o RP, trocar o RP, implantar um BI, implantar um CRM. Por quê? Porque tudo está envolvido em tecnologia. Como a gente diz, eu entro nas empresas para ajudar na tecnologia, mas eu acabo dizendo que é uma desculpa. Eu entro para a tecnologia, mas acabo ficando para fazer o planejamento estratégico, melhorar os processos, melhorar a TI, melhorar uma série de áreas. Então, assim, a tecnologia está em todas as áreas hoje em dia. Ela é uma atividade fim, como já é, porque tu atende o cliente através da tecnologia. Então, tu tem todas as operações das pontas já com tecnologia. Então, se tu não tiver uma boa área de TI, bons processos de tecnologia, bons sistemas, tu não está entregando bons produtos para o teu cliente e não está te relacionando bem com teus fornecedores, com teus parceiros. Eu tenho absoluta certeza disso. Pessoal, sucesso nos negócios de vocês. Eu espero realmente que seja útil esses materiais que eu tenho compartilhado com vocês. Com certeza, como é extenso, isso vai servir para alguém que for implantar um planejamento estratégico, tem alguma dúvida. Eu estou à disposição, vocês podem me mandar mensagens via Instagram, o Grupo Mentor, via Facebook, o Grupo Mentor, podem comentar esse vídeo aqui no YouTube, que eu vou responder, ou mandar e-mail para contato@grupomentor.com.br. Vai ser um prazer ajudar vocês da forma, e é o que eu digo, a gente está na era do compartilhamento de conhecimento. Todo mundo tem muito conhecimento hoje, e conhecimentos que podem ser compartilhados pelas suas experiências, né, do que realmente viram. O que eu estou falando aqui é porque eu já vivi muitos projetos, muitos processos de planejamento estratégico, não deixa de ser um projeto, né, início, meio e fim, inicia e termina. Então fiz muitas consultorias já participei também de alguns planejamentos estratégicos, ainda como funcionário ou ouvinte de alguma empresa ou outra, mas de fato apliquei muitos como consultor. Isso aí nos credencia poder passar esse conhecimento para vocês, né? Pessoal, tudo de bom, sucesso, felicidades e até o próximo conteúdo.